Olá, sejam todos bem-vindos a esta ATPC para anos finais e ensino médio, que tem como equipe administrativa a diretora do núcleo, professora Fátima Regina, e a nossa analista sociocultural, Sarita Talmelli. E na equipe de especialistas nas áreas do conhecimento temos Alexandra Farias, Ana Luísa Andreassa, Arlene Santos, Edneia Balista, Juliana Bezerra, Lidiane Cirilo, Lilian Scala, Mariângela Silvestre, Renan Moraes, Roberto Felizmino, Sara Dias, Silvia Allers e eu, Thaís David, que darei início a esta reunião, em cuja pauta trataremos de leitura, o trabalho com a leitura e a escrita em todas as áreas do conhecimento, os desafios do ensino da leitura e da escrita, estratégias de leitura, leitura compartilhada ou colaborativa e modelização de leitura nos variados componentes curriculares, tendo como objetivos refletir acerca da importância da leitura no processo de ensino-aprendizagem, conhecer como se dá o trabalho com a leitura e escrita em todas as áreas do conhecimento, refletir acerca dos desafios do ensino da leitura e da escrita, retomar as estratégias de leitura de Isabel Solé, refletir acerca da importância da leitura compartilhada, também conhecida como colaborativa, e sugerir estratégias de leitura nos variados componentes curriculares. E como título para a nossa formação, escolhemos uma citação de Paulo Freire, que diz: "A leitura do mundo precede a leitura da palavra". Para começar as nossas reflexões, trouxemos um recorte de um dos PCN. Os PCN, como todos sabem, foram diretrizes normativas elaboradas nos anos 90 pelo Ministério da Educação, que traziam aspectos de renovação para o ensino, e naquela época de seu lançamento, o intuito é que todos os sistemas de ensino pudessem, a partir deles, elaborar as propostas curriculares, pautados não apenas em conteúdos, mas também em competências, em habilidades, e falava ali já da importância da formação de alunos autônomos, socialmente ativos, tal como veremos no recorte da tela. A Declaração Mundial sobre a Educação para Todos destaca que toda pessoa deve poder se beneficiar de uma formação concebida para responder às suas necessidades educativas fundamentais. Essas necessidades compreendem tanto os instrumentos de aprendizagem essenciais, leitura, escrita, expressão oral, cálculo, resolução de problemas, como conteúdos educativos, conceitos, atitudes, valores, dos quais o ser humano tem necessidade para viver e trabalhar com dignidade, participar plenamente do desenvolvimento, melhorar a qualidade de sua existência, tomar decisões de forma esclarecida e continuar a aprender. E com o mesmo caráter de desconstrução de conceitos tradicionais de ensino, trouxemos um recorte que se pode ler na tela agora, que diz assim: a língua, sistema de representação do mundo, está presente em todas as áreas do conhecimento. A tarefa de formar leitores e usuários competentes da escrita não se restringe, portanto, à área de língua portuguesa, já que todo professor depende da linguagem para desenvolver os aspectos conceituais de sua disciplina. E aí, 20 anos depois, o Ministério da Educação lança a Base Nacional Comum Curricular, que todos conhecem, e nós vamos aqui dentro dela continuar com algumas reflexões sobre a leitura. Fizemos alguns recortes da BNCC, que dizem assim: leitura, no contexto da BNCC, é tomada em um sentido mais amplo, dizendo respeito não somente ao texto escrito, mas também a imagens estáticas, foto, pintura, desenho, esquema, gráfico, diagrama, ou em movimento, filmes, vídeos, etc. E ao som, música, que acompanha e co-significa em muitos gêneros digitais. O tratamento das práticas leitoras compreende dimensões interrelacionadas às práticas de uso e reflexão acerca da língua. Ou seja, na perspectiva da BNCC, as habilidades não são desenvolvidas de forma genérica e descontextualizada, mas por meio da leitura de textos pertencentes a gêneros que circulam nos diversos campos de atividade humana. E aí pode ser que, dependendo da sua área de formação, você esteja pensando, mas onde é que isso entra mesmo no componente curricular com o qual eu trabalho?
Então, agora, nas próximas telas, nós trouxemos alguns recortes, eles são pequenos, não são muito grandes, que trazem aí uma visita a algumas habilidades, só para que vocês percebam como esse processo de leitura e interpretação está previsto dentro do nosso currículo. Começaremos por linguagens, que é a área que, obviamente, tem a presença. Então, ó, nós temos aqui, essas habilidades aqui de cima são todas do ensino fundamental, onde as habilidades são trabalhadas por componente curricular. Então, temos uma de língua portuguesa, uma de arte, uma de educação física e uma de língua inglesa. E nós não vamos ler todas essas habilidades, mas só de olhar esses verbos em vermelho, que são os verbos de comando, nós percebemos que todos demandam leitura. Identificar, investigar, analisar, diferenciar, distinguir. Então, percebam como habilidades de leitura serão mobilizadas para desenvolver as habilidades previstas ali de acordo com cada componente curricular. A mesma coisa acontece no ensino médio. Esta tabela que está abaixo ela é do ensino médio. No ensino médio, o currículo se articula de uma maneira um pouco diferente. As habilidades aparecem por área de conhecimento. Olhem aqui, linguagens. Então, na área de linguagens, nós temos aqui o verbo utilizar diversas linguagens. E quando nós olhamos os objetos de conhecimento, língua portuguesa, arte, educação física e língua inglesa, nós percebemos que a leitura vai permear o ensino de todos esses objetos de conhecimento, de todos esses saberes. E o mesmo acontece quando nós vamos lá para ciências humanas e sociais. Selecionamos aqui também duas habilidades, uma de geografia e uma de história do ensino fundamental, que tem como verbos de comando comparar, classificar, relacionar. Percebem como, para o desenvolvimento dessas habilidades, os alunos vão sempre partir de leituras? E aí, no ensino médio, seguindo ali o mesmo formato da tela anterior, nós temos as habilidades por área. Então, ciências humanas e sociais no ensino médio. Vejam os verbos de comando: analisar, identificar. Então, a análise, a identificação para os objetos de conhecimento de filosofia, geografia, história e sociologia vão demandar também um trabalho com leitura. Para ciências da natureza. Então, no ensino fundamental, selecionamos ali uma habilidade de ciências que diz interpretar. No ensino médio, aqui na tabelinha, nós temos uma habilidade também aqui de ciências da natureza, interpretar textos. E em todos os objetos de conhecimento, biologia, física e química, que são da área de ciências da natureza, nós teremos ali a leitura como base do ensino. E na área de matemática, matemática além de área também é componente curricular, fica ali sozinho, né, dentro da área. Nós trouxemos uma habilidade de anos finais que diz ler, interpretar, resolver. E trouxemos também uma habilidade de ensino médio, né, uma habilidade de ensino médio da área de matemática que diz interpretar, comparar. Nós trouxemos também aqui um recorte de habilidades de tecnologia e inovação. Essas habilidades elas não possuem o código como as outras áreas, mas possuem as habilidades. Então, nós trouxemos uma dos anos finais e uma do ensino médio. Ambas trabalham com letramento digital. E aí, no ensino fundamental, a habilidade diz identificar. No ensino médio, ela diz experimentar e analisar. Modos de ler, escrever. Então, percebam como esse trabalho com a linguagem e com a língua, ele vai percorrer todas as áreas de conhecimento. E pensando nisso, a demanda cognitiva das atividades de leitura deve aumentar progressivamente desde o começo dos anos iniciais até o final do ensino médio. E aí, essa complexidade, ela se articula através da diversidade de gêneros trabalhados, pela complexidade textual. As habilidades também são progressivas, ou seja, elas seguem um movimento espiral ascendente. Deve levar em conta a cultura digital e também levar em consideração a diversidade cultural. Saber ler e ler bem são condições indispensáveis para ler sem esforço e assim ter prazer em ler e ler mais. E que, além disso, através de um bom trabalho com a leitura,
o nosso estudante será capaz de realizar um trabalho gratificante na sociedade, de utilizar recursos da vida cotidiana de forma autônoma, de tornar-se um cidadão ou uma cidadã responsável e protagonista, de comover-se com narrativas, de conhecer a ciência, a tecnologia, a história e a cultura da humanidade. Agora eu vou passar a palavra à Lilian, que vai conversar um pouquinho mais com vocês sobre esse trabalho de mão na massa mesmo da leitura em sala de aula. Até mais, agradeço a atenção de todos. Obrigada, Thaís. Olá, professores. Como a Thaís já disse, eu sou a outra PCNP de língua portuguesa, Lilian Scala, e vou dar sequência à nossa formação de hoje, trazendo para vocês um vídeo do professor Guga Valente, que vai fechar tudo que a Thaís nos trouxe até então e antecipar um pouco do que eu conversarei com vocês a seguir. Então, vamos lá? Primeiro, a gente tem um tipo de leitura que é decodificadora. Essa leitura é a leitura lá do princípio, quando a gente está no início do nosso processo de alfabetização, quando a gente pega um texto e a gente identifica ali as palavras, a posição daquelas palavras, os sons, os significados primários, né? Então a decodificação é mais um território de reconhecimento. Depois a gente passa já para uma leitura de inferência. Então o que é inferência? Já é a nossa capacidade de antecipar informações. É a nossa capacidade de fazer pré-conclusões. É quando a gente lê uma frase num texto e a gente já imagina aonde o autor quer chegar. A gente lê aquela palavra ali e já pensa no que vem depois. E por fim, né, existe uma outra leitura, que é a leitura crítica. A leitura crítica envolve todo o repertório que a gente tem acumulado de conhecimentos diversos, de tudo que a gente já leu, de tudo que a gente já viu, de tudo que a gente já conversou. Então, na hora que a gente começa a fazer uma leitura e a gente começa a perceber ali escolhas de vocábulos, ali passando pelo processo de decodificação, quando eu consigo perceber aonde esse autor quer chegar, quando eu começo a fazer inferência, aí eu começo a colocar os meus juízos de valor. Quem eu sou nesse mundo? Quais são as minhas ideologias? O que é que eu defendo? O que é que me formou enquanto ser humano? Ou o que é que está me formando enquanto ser humano? Então a crítica é essa capacidade de avaliação de todos esses elementos para que a gente possa fazer uma boa interpretação textual. Então, necessariamente, a gente passa por esses três tipos de leitura, certo? Da mesma forma que você lê coisas que te interessam muito sem perceber, e às vezes você passa hora em sites, em Facebook, em Twitter, lendo coisas que te interessam, por que não expandir esses interesses para outras áreas? Bem, quando pensamos em leitura escrita, um dos grandes nomes em estudos acerca delas é Adélia Lerner, e tem muitos livros publicados no Brasil, dentre eles O Ler e Escrever na Escola, O Real, o Possível e o Necessário. Ele nos traz a dimensão de trabalhar na escola com as práticas de leitura e escrita como objetos de ensino. Então, ensinar a ler e escrever é um desafio que transcende amplamente a alfabetização em sentido estrito. O desafio da escola hoje é o de incorporar todos os alunos à cultura do escrito e o de conseguir que todos cheguem a ser leitores e escritores. O necessário é fazer da escola uma comunidade de leitores que recorrem aos textos buscando a solução de problemas e compreensão do mundo, e fazer da escola uma comunidade de escritores que produzem seus próprios textos para mostrar suas ideias, para informar sobre fatos que os destinatários necessitam e devem conhecer, e, enfim, por tantos outros motivos reais e importantes. Então, ensinar a ler e escrever é muito mais do que alfabetizar, porque o estudante, gente, ele precisa ser capaz de, ao ler, encontrar soluções, compreender o mundo, mostrar suas ideias ao escrever, entre outras coisas tão importantes quanto decodificar as palavras. E para que isso aconteça, então, para que a leitura, além de um objeto de ensino, seja também um objeto de aprendizagem, é necessário que ela traga sentido para o aluno, ou seja, ela deve estar a propósito de algo que ele conheça e valorize.
É preciso, então, que a escola apresente os diversos sentidos que a leitura tem na vida social. E cada situação de leitura deve ter dois propósitos. Um propósito didático, ou seja, algo que o aluno vai utilizar naquele momento na escola, mas que ele também consiga enxergar fora da escola, né, futuramente, o uso que ele vai fazer daquilo que ele está aprendendo. E também tenha um propósito comunicativo relevante, desde a perspectiva atual para o aluno. Outro grande nome em se tratando de leitura é Isabel Solé, que é a autora do livro que vocês veem aí na tela e sobre o qual veremos alguns pontos importantes a seguir. O objetivo desse livro, professores, é ajudar a nós, educadores e profissionais, a promover a utilização de estratégias de leitura que permitam interpretar e compreender os textos escritos. Então, ela nos coloca logo no início do texto frente a isso. Assumir o controle da própria leitura. Regulá-la implica ter um objetivo para ela, assim como poder gerar hipóteses sobre o conteúdo que se lê. Mediante as previsões, aventuramos o que pode suceder no texto. Podemos construir uma interpretação, o compreendermos. Em outros termos, quando levantamos hipóteses e vamos lendo, vamos compreendendo. E se não compreendemos, nos damos conta e podemos empreender as ações necessárias para resolver a situação. Por isso, a leitura pode ser considerada um processo constante de elaboração e verificação de previsões que levam à construção de uma interpretação. Então, segundo a Isabel Solé, o professor precisa planejar muito bem a sua aula, trabalhando 3 momentos distintos à leitura: o antes, o durante e o depois. Então, antes da leitura, o professor precisa fazer uma sondagem dos conhecimentos prévios da turma sobre aquilo que será lido, assim como o levantamento de hipóteses acerca daquilo que será lido. Durante a leitura, além da leitura propriamente dita, o professor deve fazer a escuta dos alunos, com intervenções com previsões, inferências e antecipações, trabalhando sempre com a leitura dialogada. E depois da leitura, o professor deve fazer com a turma a confirmação ou não das hipóteses que eles colocaram anteriormente à leitura, fazer o esclarecimento de dúvidas que surgirem ao longo da leitura. E aí sim ele pode fazer, obviamente, questões de interpretação acerca do texto, assim como uma produção escrita. Ela também nos apresenta no livro que as previsões não devem ser reservadas para os textos narrativos. Os textos expositivos oferecem uma série de indicadores que podem ser usados pelo leitor de forma muito produtiva. Indicadores, então, como título, subtítulo, estando escrito em negrito, itálico, com esquema de cores, eles também servem para ativar um conhecimento prévio, ou seja, naquele momento antes da leitura. E eles também serão muito úteis se depois o aluno, o estudante, enfim, a pessoa que está lendo o texto, tiver que extrair as ideias centrais daquele texto, tiverem que elaborar um resumo ou até mesmo fazer anotações sobre o que foi estudado, que é uma etapa depois da leitura. Então, gente, as estratégias, elas podem e devem ser utilizadas para todos os tipos e gêneros textuais, não ficando apenas no campo dos textos literários e nem tampouco apenas no componente de língua portuguesa. E agora, então, entraremos na leitura compartilhada, que é uma estratégia muito produtiva. Mas, afinal, a leitura compartilhada, ela é uma novidade? Não, ela não é uma novidade. Apesar de muitas vezes ser aplicada com equívocos, a leitura compartilhada e a previsão dessa estratégia nas escolas brasileiras já acontece há muitos anos e já é prevista há muitos anos, conforme veremos a seguir em alguns documentos e estudos que proporemos a vocês. Então, aqui trouxemos um recorte do PCN lá de 1997, que já tratava da leitura colaborativa compartilhada, que é a mesma coisa, tá, gente? Eu tanto posso chamar de leitura colaborativa quanto de leitura compartilhada.
Bem, a leitura colaborativa é uma atividade em que o professor lê um texto com a classe e, durante a leitura, questiona os alunos sobre as pistas linguísticas que possibilitam a atribuição de determinados sentidos. Trata-se, portanto, de uma excelente estratégia didática para o trabalho de formação de leitores. Então, ela é aplicável a todos vocês, a todos os componentes curriculares aqui presentes nesta formação. Agora trouxemos aqui uma outra citação de uma importante referência também, que é a Katia Bracklin. Diz o seguinte: a leitura colaborativa é trabalhar com a ampliação da proficiência dos alunos no que se refere à leitura de textos mais extensos, programando a leitura parte a parte. A partir da leitura prévia de cada parte, o professor promove a discussão coletiva das mesmas, ensinando procedimentos de recuperação da parte lida anteriormente. O trabalho de discussão compreende também a mobilização de capacidades de leitura para a atribuição de sentido ao texto, considerando suas características mais específicas. E agora um recorte do que diz a BNCC de 2018 sobre a leitura. Do ponto de vista metodológico, a apresentação de situações de leitura organizadas em pré-leitura, leitura e pós-leitura deve ser vista como potencializadora dessas aprendizagens, de modo contextualizado e significativo para os estudantes, na perspectiva de um redimensionamento das práticas e competências leitoras já existentes, especialmente em língua materna. Mais uma referência, o Marcuse, que diz o seguinte: os exercícios de compreensão raramente levam a reflexões críticas sobre o texto e não permitem expansão ou construção de sentido, o que sugere a noção de que compreender é apenas identificar conteúdos. Esqueceu-se a ironia, a análise de intenções, a metáfora e outros aspectos relevantes nos processos de compreensão. Perde-se uma excelente oportunidade de treinar o raciocínio, o pensamento crítico e as habilidades argumentativas. Também perde-se a oportunidade de incentivar a formação de opinião. Então vejam bem, professores, aqui fica claro o quão importante é ir além daquilo que está escrito, levando os alunos a analisarem as intenções, os efeitos de sentido, despertando opiniões, entre outros aspectos igualmente importantes a serem explorados durante a leitura. Farei a leitura de uma notícia constante do caderno do aluno Currículo em Ação do 6º ano para modelizar com vocês uma forma de conduzir a leitura compartilhada com os estudantes em sala de aula. É importante ressaltar, que a notícia pode ser um texto multimodal, ou seja, que além da linguagem verbal, também temos imagens. Nestes textos multimodais, a leitura da imagem é tão importante quanto a leitura do texto verbal, tá? Então, começando aqui com a manchete: bullying na escola, notícia falsa adoece aluna do ensino fundamental. Então, após a leitura do título, eu já poderia, no caso da manchete, questionar a turma: pessoal, o que vocês acham que essa notícia vai trazer? Tá dizendo aqui que é o bullying na escola. O que vocês acham do bullying? Vocês acham que é certo? Que é errado? E aí eu vou ouvindo o que eles vão colocando e é imprescindível que a partir do que o aluno coloque como ideia, como que ele acredita que vai acontecer, eu faça novos questionamentos. Então, o aluno colocou que ele acha que o bullying é errado, não é uma coisa bacana. E aí eu vou perguntar para ele: por que você acha que o bullying é uma coisa errada? E fazendo novos questionamentos. Por quê? Quando eu faço novos questionamentos, eu trago toda a turma para o entendimento do texto, Eu vou criando novos processos cognitivos em toda a turma, não apenas no aluno que está colocando o que ele pensa, o que ele acredita que vai acontecer, mas em todos os outros. E mesmo que o aluno não se coloque, ele ouviu ali a opinião do Joãozinho sobre o bullying. Mesmo ele não colocando a opinião dele, ele vai estar pensando: eu não concordo com isso. Nossa, puxa vida, não tinha pensado dessa forma, o João tem razão.
é isso mesmo. Ou até mesmo criando novas opiniões. Então, nossa, eu pensava assim, mas não acho que é mais assim, não. Eu acho que é diferente. Mesmo sem falar em voz alta, essas ideias vão surgindo na cabeça de todos os alunos da turma, tá? Então, depois de tirar da turma o que eles acham, o que eles pensam, eu posso ir para a leitura de imagem. Então, perguntar para a turma, o que vocês acham que essa pessoa da foto, né, essa adolescente, está sentindo? E logo embaixo, né, eu tenho a legenda. Estudante se isola durante o intervalo das aulas. Gente, o que vocês acham que faria um estudante se isolar? Por que vocês acham que ela está isolada? E aí alguém me diz, porque ela sofreu bullying. Então, você acha que o bullying é legal? Se depois de passar pelo bullying, ela está assim, cabisbaixa, não quer nem olhar para as pessoas, ela está isolada, você acha que o bullying é legal? E aí a gente vai levando a novas reflexões, novas opiniões. E aí eu vou partir para a leitura do texto. Na manhã de segunda-feira, a aluna do 6º ano, Ana Paula Silva, de uma escola pública, passou por avaliação psicológica no Centro de Assistência Social, após sofrer constrangimentos pelo fato de alguns alunos da escola criarem e veicularem notícias falsas sobre a menina nas redes sociais e em aplicativos de celulares. Aí aqui eu já posso trazer novamente questionamentos para a turma do tipo: poxa, foram criadas então notícias falsas. O que vocês acham sobre notícias falsas? Vocês acham que notícias falsas e mentiras são a mesma coisa? Vamos pensar sobre isso. E aí eu vou ouvindo o que eles vão colocando e novamente trazendo aqui para a opinião. É certo criar notícias falsas e veicular? Olha só, a notícia, ela fez com que a menina precisasse de uma avaliação psicológica. Então, isso é algo positivo? Isso é algo que deve ser feito? Enfim, várias questões aqui podem ser colocadas para a turma ir se posicionando e sempre a partir do posicionamento fazendo novas interferências para ir puxando mais dos alunos. Em busca de soluções para a situação, na noite de ontem, a assistência ao adolescente da cidade foi acionada pela direção da unidade escolar. Também foram convocados os alunos responsáveis pelas publicações das notícias falsas, seus pais ou os responsáveis por eles, para uma reunião na dependência da escola. E aqui eu poderia colocar para a turma: vocês acham que está certo, que é importante que esses alunos passem por uma reunião para que seja feito aí uma conversa? O que vocês acham que aconteceria se fosse aqui na nossa escola? Por que isso aconteceria? Por que é importante essa reunião? E aí, passando para o último parágrafo, ficou acertado que esses alunos terão que assumir as penalidades previstas pelo regimento escolar e pela legislação específica vigente. E aí, perguntar para os alunos: vocês achavam, quando eu comecei a ler, que esses alunos sofreriam penalidades, que eles seriam punidos pelo bullying? Vocês acham que isso é comum? Sempre que acontece o bullying, há uma penalidade? Vocês acham que é importante que sempre que o bullying aconteça, seguido a ele, venha uma penalidade para quem sofreu? E olha só, vocês acham que essa penalidade vai resolver, que o bullying vai acabar? O que mais poderia ser feito a partir daqui? Enfim, várias questões podem ser levantadas com a turma, e percebam que eu e a Thaís selecionamos para essa leitura compartilhada, essa modelização, um texto que não é uma narrativa. Qualquer texto pode e deve ser feito uma leitura compartilhada a partir dele. Vejam quantas coisas aqui a leitura compartilhada proporcionou, né? Além do texto escrito. Então, nós fomos além aqui de localizar, por ser uma notícia, qual é o lead, qual é a manchete, o que, quando, onde, como e por quê, que são geralmente aí questões que já vêm para serem feitas a partir do texto, para entender como que funciona, né, esse gênero, as especificidades do gênero, enfim. Mas nós somos muito além disso com a leitura compartilhada. Nós coletamos as opiniões dos nossos estudantes, proporcionamos reflexões e discussões para eles. E isso é imprescindível
durante a leitura. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado, que vocês tenham achado proveitoso a nossa formação de hoje. Eu agradeço imensamente a participação de todos vocês e nos vemos nas próximas ATPCs. Agora, em relação à língua inglesa, como pode ser desenvolvida a leitura compartilhada usando os materiais que já trabalhamos em sala? O material Experience de língua inglesa, que está no currículo em ação, desenvolvido em parceria com a Nova Escola e em consonância com a BNCC, já está estruturado de um modo a promover essa leitura compartilhada, seguindo os passos de pré, durante e pós-leitura. Portanto, eu poderia utilizar qualquer lesson de reading de qualquer ano desse material para ilustrar esse modelo de atividade, mas vamos observar essa proposta do caderno do aluno do 7º ano. O título da lesson pode e deve ser explorado para levantar hipóteses do texto, seguido da contextualização das imagens, ao que elas remetem e a sua conexão com o título, bem como o que é esperado do conteúdo do texto. Explorar então a relação do substantivo free time com o que as pessoas aparecem fazendo nas imagens é um excelente começo. Propositalmente, o texto escolhido não está em prosa, não é um texto corrido exatamente para ilustrar que a leitura compartilhada é possível em qualquer texto. Nesse momento, ao explorar um gráfico, é possível pedir para que os estudantes façam a relação das atividades que aparecem no texto com as imagens vistas anteriormente, com o que eles praticam, relacionando também as porcentagens com a geração explorada no texto, a geração G, a geração Z e a geração dos próprios estudantes, o que, consequentemente, já irá facilitar o preenchimento do exercício 2, que faz parte da etapa durante a leitura. Já para a etapa de pós-leitura, as atividades propõem então interpretações e a confirmação das hipóteses, bem como promovem a produção do estudante a partir das relações que ele já estabeleceu entre o conteúdo, Free Time Activities, e a sua vivência compartilhada com os demais, abrindo também um espaço aqui para discussão. Tudo isso a partir de um gráfico, e todas essas interações propostas podem ser feitas em inglês ou alternando de acordo com o ano e série da turma. Espero ter contribuído para exemplificar a leitura compartilhada também em língua inglesa e passo a palavra. Leitura compartilhada em arte. Currículo em ação. 1º ano do ensino médio. Roteiro de observação e leitura de imagens. Artes visuais, teatro, dança, música. Na página 45. Meu nome é Silvia e eu sou PCNP de arte. Vamos observar a imagem a seguir? O que você vê nesta imagem? Silhuetas, figuras humanas em movimento, brancas. Tem uma bola. Tem uma trava tortinha, sem rede. Como é o nome desse trabalho? É pelada. É uma pintura? Não, é uma gravura em metal. Quem fez essa gravura? Hans Grudzinski, gravurista da Iugoslávia, atual Sérvia, morador de Mauá e já falecido. O que mais você vê? Cores escuras e uma grande mancha amarela. Seria um entardecer? Uma pelada no fim da tarde? Ficou curioso? Ficou curiosa? A obra está na Pinacoteca de Mauá, no Teatro Municipal. Ou no site e você poderá ver a obra de maneira virtual. Convidamos todos vocês a analisar imagens, a fazer leituras de obra de arte. Obrigado! Muito bem, dando continuidade à leitura compartilhada, eu sou a professora Edneia, PCNP de Educação Física, e trago para vocês o questionamento. Por que os jovens não praticam pelo menos 1 hora diária de atividade física? Embasada no texto do 7º ano do 2º bimestre, nós temos aqui um índice de 81% dos adolescentes e jovens entre 11 e 17 anos que não praticam nem 1 hora diária de atividade física. Então, nós vamos levar primeiro a observação, para além da nossa sala de aula, para além da escola. Como se apresenta
Minha comunidade, ela oferece espaço para as atividades físicas? Será que as pessoas têm orientação para realizar os exercícios físicos? Caminhando pelas proximidades, eu consigo observar se as condições elas são adequadas? Retomando ao texto, apesar de pesquisas já terem demonstrado esses benefícios, nós podemos fazer também uma pesquisa em nossa sala de aula. Podemos incentivar os nossos alunos a apresentarem esses resultados, falar de suas realidades, né? E até mesmo em infográfico. Mas qual será o resultado dessas pesquisas dentro da nossa sala de aula? Será que os nossos alunos eles vão se encaixar dentro desses 81% da pesquisa? Passo a palavra. Olá, professoras, olá, professores. Aqui é a Juliana. Olá, professoras e professores, tudo bem com vocês? Aqui é a Sara. Nós duas somos da equipe de Ciências da Natureza. Nós pegamos esse texto aqui, Conexão Física e Tecnologia Carros Híbridos, que é do Currículo em Ação, primeira série, volume 1, de Matemática e Ciências da Natureza. Sugerimos aqui, começamos a explorar ele através dessa sugestão de modelização. Sugere-se iniciar a aula questionando os conhecimentos prévios dos estudantes sobre carros híbridos elétricos e a combustão, além de fazer a leitura da imagem apresentada apontando o que se destaca para estes estudantes e quais as inferências possíveis. Pode-se também abordar o texto explorando os parágrafos, como sinalizaremos a seguir. Bem, vimos que esse texto é muito interessante porque ele articula os 3 componentes da área de ciências da natureza, química, física e biologia. Então aqui trazemos as sugestões de explorar o texto por parágrafos. O primeiro parágrafo é interessante questionar os estudantes por que houve o aumento do número de vendas de carros elétricos e híbridos, além dos benefícios ambientais associados ao uso desses tipos de carros. Temos aí no texto a temática ambiental muito forte. No segundo parágrafo, qual motor mais ecologicamente correto? Quais modelos os estudantes já conhecem deste tipo de carro? No terceiro parágrafo, temos aí os conceitos de química e física. É interessante retomar e aprofundar o processo de combustão, o uso de combustíveis fósseis e entrando aí no componente de física, a indução eletromagnética que está dentro da temática de conservação e transformações de energia. O quarto parágrafo, ainda dentro do tema energia, é interessante explorar o processo de frenagem regenerativa e armazenamento de energia. Além desses conceitos químicos, físicos, biológicos explorados no texto, é interessante aliá-los à visão crítica dos estudantes. Quais os custos relacionados ao uso desses veículos, a questão atual também explorar o preço dos combustíveis, a viabilidade do uso desses veículos, a vida útil e o descarte das baterias usadas nesses carros elétricos e híbridos. Agora, passamos a palavra. Muito obrigada. Meu nome é Ana Luísa, eu sou PCNP de Ciências Humanas, da Diretoria de Ensino de Mauá. Nós veremos a seguir um exemplo de leitura compartilhada de geografia. O texto a seguir foi retirado do livro de Ciências Humanas e Sociais Aplicados, da primeira série do ensino médio, no caderno do professor, volume 1. O texto a seguir tem como título Impacto das hidrelétricas produz refugiados do desenvolvimento. Então, para a construção dessas obras, ou seja, das hidrelétricas, populações inteiras têm aberto mão dos seus modos de vida, da sua cultura e da sua técnica. Vocês sabem o que é uma hidrelétrica? A seguir, nós falaremos sobre pontos importantes do texto utilizando perguntas chaves. O sacrifício das comunidades locais e da natureza é o preço barato a se pagar pela garantia do desenvolvimento do país. Existe um preço a ser pago pela natureza ou pelas comunidades?
E se o desenvolvimento é algo bom, então por que do sacrifício? Órgãos internacionais consideram nações que possuem muitos empreendimentos hidrelétricos como nações de desenvolvimento sustentável. O que é o desenvolvimento sustentável, afinal? Pesquisadoras lembram que a preocupação com os impactos socioambientais provocados pelas hidrelétricas é recente no país, onde não há uma política nacional de direitos dos atingidos por barragens. Vocês sabem o que são os impactos sociais? Estes são os ecorrefugiados, refugiados ambientais ou refugiados do desenvolvimento. O que o termo ecorrefugiado remete a vocês? Obrigado a todos pela participação. Diretora do Núcleo Pedagógico de Mauá, eu sou a professora Fátima. Leitura compartilhada de matemática. Mas tem leitura de matemática? Leitura não seria só em língua portuguesa, história e geografia? Qual a sua percepção de um livro intitulado O Diabo dos Números? Bem, a palavra diabo, ela por si só, ela é um tanto assustadora. Assim como a palavra números também é assustadora para todos aqueles que têm medo da matemática. Hans Magnus nos apresenta uma verdadeira obra de arte, O Diabo dos Números, um livro que vai fazer com que todos nós nos apaixonemos pela matemática, assim como Robert. Matemática, aquela montanha de números sem sentido? Aqueles cálculos que não servem para calcular nada? Não, nem pensar. Robert, o menino do pijama azul, fazia parte dessa maioria que acha os números não só monstruosos, mas também absurdos e inúteis. Um dia, entretanto, ele começa a sonhar com um certo diabo que pinta e borda com a matemática. Pinta e borda no sentido amplo da palavra, que faz com que essa matemática se torne para Robert uma verdadeira obra de arte. No total, são 12 sonhos, e a cada sonho, o tal diabo faz malabarismo tão interessantes que os números simplesmente deixam de ser malditos. Ficam claros para Robert, claros e diabolicamente divertidos. Vamos conhecer quais foram esses sonhos que fizeram com que Robert se apaixonasse pela matemática e que pode fazer com que todos nós nos apaixonemos também? Vamos para essa leitura? Vamos viajar nessa linda obra, O Diabo dos Números. Boa leitura! A sala de leitura é um espaço importante na escola para o desenvolvimento global do estudante. A leitura é uma aliada para conversar sobre diversos assuntos, mesmo aqueles que a gente considera difícil. Como exemplo de leitura compartilhada que pode ser realizada na sala de leitura, eu apresento trechos do livro A Guerra, por tratar-se de um tema bastante atual. A Guerra é um livro escrito por José Jorge Letria e ilustrado por André Letria, que é filho do autor. O livro foi publicado em 2019 pela editora Amélie, que é uma editora independente. E a gente pode começar a leitura desse livro já questionando o que esperar de um livro com esse título, A Guerra. O que é uma guerra? Existem guerras acontecendo nesse momento? Todos esses questionamentos vão nos ajudar a direcionar a leitura desse livro. A guerra alimenta-se de ódio, ambição e rancor. Os questionamentos podem ser feitos a partir dessa frase ou da imagem. Reparem que as formas na ilustração são parecidas com aranhas, com serpentes. Por que será que o ilustrador escolheu essas imagens? E essas palavras, por que o autor escolheu essas palavras? O que elas nos remetem? É importante ressaltar que não há respostas certas ou erradas, pois uma leitura é subjetiva e cada um de nós terá percepções diferentes a partir de suas próprias vivências e conhecimentos prévios. A guerra nunca foi capaz de contar histórias. Essa imagem de uma pilha de livros prestes a ser queimada é bastante recorrente quando falamos de guerra. Por que queimar os livros? O que eles têm de tão importante para serem temidos?
O que eu quero demonstrar é que a leitura compartilhada é essencial para conversar sobre temas difíceis, como a guerra, de uma maneira não traumática e enriquecedora para crianças e adolescentes. E com isso, a sala de leitura realiza o seu papel de formação cultural e transformação do cidadão. Obrigada pela atenção e boas leituras.